Bom dia Brasil, Cornélio. Nos últimos vídeos nós vimos sobre as variáveis de estado, como que a gente, o que são variáveis de estado, que é o conjunto mínimo de variáveis que é, trazem todo o conhecimento, permitem trazer todo o conhecimento necessário do sistema, como que a gente obtém essa representação a partir de equações diferenciais. E hoje a gente vai dar uma analisada um pouco mais a fundo nessas equações de estado. Vamos primeiro estudar o caso em que eu tenho um sistema com entrada nula. Né? Simplesmente a dinâmica do sistema, então v ponto igual a vezes v, então eu vou considerar o bx, que o x é igual a zero, né? E com uma certa condições iniciais. Então se lembra que lá até quando a gente via equações diferenciais a gente tinha que ter n condições iniciais, aqui equivalentemente a gente precisa ter as condições iniciais para conseguir achar o v que satisfaz essa equação diferencial de primeira ordem. A gente precisa conhecer as condições iniciais dos estados do meu sistema, né? Onde que inicialmente estavam os estados do meu sistema. Conhecendo isso, eu vou conseguir conhecer o restante da minha trajetória. Qual que é o v que satisfaz essa equação? Vamos pensar lá no caso escalar. Vamos colocar aqui do ladinho, como que é o caso escalar. Equivalente. Vamos supor que eu tivesse essa equação aqui, y ponto igual a y, y0 dado. Que é bem equivalente com isso aqui, só que aqui meu a é escalar e aqui o a é uma matriz. A solução dessa equação diferencial, né, se a gente fizer os coeficientes a determinar, p menos ay igual a zero, então o y vai ser uma constante exponencial do cara que quiser esse polinômio, que é o a vezes t, né, e aplicando as condições iniciais, eu chego à conclusão que c é igual a y de zero. Portanto, y de t vai ser y de zero exponencial de at. Essa é a solução dessa equação diferencial de ordem 1. Beleza? Equivalentemente, a solução dessa equação diferencial aqui vai ser exponencial de at vezes v de zero. O que é o exponencial de at? É uma matriz também, n por n. Vamos supor que A seja uma matriz n por n. Meu vetor de estados é um vetor n por 1. Então, vamos supor que eu tenho n estados no meu sistema. A exponencial da matriz vai ser também uma matriz n por n. E o meu vetor de estados vai ser o meu vetor de estados originais, né? Quanto que é o v1 de 0, v2 de 0 e assim sucessivamente, né? Então, perceba uma primeira coisa aqui, que a ordem dos produtos importa. Né? Tipo, eu não posso fazer v0 vezes exponencial de at, tem que fazer exponencial de at vezes v de zero. Né? Diferente do caso escalar, que tanto faz onde eu colocar a minha condição inicial aqui. Aqui essa ordem importa. Segunda coisa, como que eu sei que isso aqui é a solução de fato da minha equação diferencial? Se eu pegar esse v de t e derivar dos dois lados, né? Então eu vou ter que v ponto é igual. O que é a derivada da exponencial de at? Apesar de ser uma função de matriz, né? Eu sei, por outras fontes, né? Que a derivada da exponencial também cai o a para o outro lado. Né? E isso aqui é o v, portanto v ponto igual a v está satisfeito. Beleza? A ideia da demonstração disso aqui não é trivial, porque agora a gente está falando de exponencial de matriz. A ideia da demonstração você pode usar a representação por séries dessa exponencial de matriz e tudo mais. E você tem essa solução aqui. Mas isso aqui a gente vai ter mais condição de entender um pouco mais para frente. Por enquanto, vou deixar aqui que essa aqui é a solução dessa minha matriz, dessa minha equação diferencial. Tá? Essa matriz exponencial de AT, ela é super importante. Tá? A gente chama ela de matriz de transição do sistema, porque ela faz a transição. Matriz de transição do sistema. Porque ela faz a transição de uma condição inicial para uma condição em qualquer tempo. É tipo, eu quero saber quanto que estão meus estados no tempo 3. Então, eu multiplico minha condição inicial por exponencial de A3, de A vezes 3. Então, essa matriz faz a transição. Quando eu multiplico, uso ela como uma condição inicial, então é como se ela fizesse a transformação de uma condição inicial para uma condição atual. Tá? Então, por isso que ela tem esse nome de matriz de transição. E o cálculo dessa função de matriz, ela não é direto. Tá? Primeira coisa aqui
é que o exponencial de uma matriz não é simplesmente exponencial de cada um dos elementos. Beleza? No caso geral, né? Só se fosse no caso diagonal. Se eu tenho uma matriz, por exemplo, 0, 1, 2, 3, a exponencial de matriz não é exponencial de 0, exponencial de 1, exponencial de 2, exponencial de 3, tá? Estaria totalmente errado fazer dessa forma. Beleza? Funções de matriz, o cálculo de funções gerais de matriz, a gente precisa fazer uns procedimentos específicos aqui para fazer o cálculo. E é disso que se trata a aula de hoje, né? O cálculo de função de matriz. Né? A gente vai ver aqui como que calcula genericamente uma função qualquer de matriz, né? Incluindo aí a exponencial da matriz, ok? E com isso a gente vai ter condições depois de analisar esse meu sistema com base na análise dessa minha matriz, dessa matriz de transição. Qual é a condição para ele ser estável e, bom, basicamente isso. Né? E como que a gente calcula soluções a partir disso daí. Então vamos supor que meu objetivo, então, é calcular, dado uma matriz, a matriz A, calcular uma certa função dessa matriz, f de A. Beleza? Então, vou até colocar f de A, t, porque tipo, o A é dado, t é a variável temporal, eu vou colocar dessa forma como uma função bidimensional só para indicar explicitamente o tempo aqui, que vai ser interessante na coisa. Para isso eu preciso de dois resultados. O primeiro resultado na verdade, só fazendo um adendo aqui, existem muitas formas de calcular essas funções de matriz, tá? A maneira que a gente vai ver vai ser usando o teorema de Cayley-Hamilton, que é uma das alternativas para se fazer assim na mão, né? É mais interessante, né? Numericamente tem outras alternativas que talvez sejam mais interessantes, como usar a técnica de diagonalização, blocos de Jordan, que talvez eu faça um vídeo depois, não tenho certeza, vai ter vídeo do tempo aí. Mas eu vou focar nessa aula aqui no teorema de Cayley-Hamilton, tá? Na técnica de cálculo de função de matriz com base no teorema de Cayley-Hamilton. O que é o teorema de Cayley-Hamilton? Vamos lá, vamos supor que eu tenho uma matriz A. O teorema de Cayley-Hamilton diz o seguinte, que a matriz é solução de sua própria equação característica. O que é a equação característica de uma matriz? Né? Vocês se lembram, bem provavelmente, né, que a gente vê todo dia, mas lá da álgebra linear, né, quando a gente faz o cálculo de autovalores de uma matriz. Né? Então a equação característica aparece nesse cálculo de autovalores. Eu vou fazer um adendo aqui, tá? Quem se lembra dessa questão de autovalores pode pular, eu vou fazer um adendo só para rever algumas coisinhas aqui. Vamos supor que eu tenho uma matriz A, né? E então Z vai ser um autovetor dessa matriz aí, autovetor dessa matriz, associado a esta matriz, se, né, quando eu multiplicar esse vetor dessa matriz, eu obtiver um vetor com a mesma direção de Z, só que multiplicado por um escalar. Né? Esse escalar é o que a gente chama de autovalor associado ao autovetor Z. Autovalor da matriz A associado ao autovetor Z. Como que eu faço para obter? Né? Então, tanto o autovetor quanto o autovalor com base nesse conceito aqui. Né? Bom, se eu deixar todo mundo por um lado, né, eu vou deixar, por exemplo, passar esse cara para a direita aqui. Então, eu vou ter lambda identidade menos A Z igual a zero. Atenção aqui que eu coloco essa identidade aqui quando eu deixo em evidência, porque lambda é um escalar. Né? E eu preciso ter para essa subtração ser válida, eu preciso que esse elemento tenha a mesma dimensão desse elemento. Se o A é n por n, né, e meu lambda é um escalar, eu preciso multiplicar por essa identidade de n por n para eu poder ter a subtração. Okay? E em vezes z, que é a matriz de identidade, tá o próprio z, então está tudo certo aqui. Normalmente a gente faz isso quando a gente coloca coisas vetoriais matriciais em evidência. Se aparece um escalar em evidência, coloca uma identidade para manter a dimensão. Então esse cara aqui eu só vou ter, isso aqui é lá dos conceitos lá de resolução de equações, de sistemas de equações, né? Eu só vou ter uma solução z
não trivial, ou seja, um z diferente de zero, solução disso aqui, só vou ter chance de achar um z solução que seja diferente de zero, né, além da solução trivial, se, e somente se, o determinante de lambda i menos a for igual a zero. Se essa matriz aqui for uma matriz singular para um dado valor de lambda. Então é assim que eu calculo os autovalores, os lambdas que fazem essa matriz aqui ser singular, desculpa. Né? Os lambdas que fazem essa matriz aqui ser singular. Então eu calculo o determinante de lambda menos a igual a zero. Com isso aqui eu calculo os lambdas e seja feliz. Tá? Isso aqui vai me dar uma equação. Isso aqui é o que a gente chama de polinômio característico. Beleza? Da matriz A, de A. E essa igualdade, né? Delta de lambda é igual a zero, é o que a gente chama de equação característica. Beleza? Então, a equação característica de uma matriz é fazer o determinante de lambda i menos ela igual a zero. Tá? Então, é isso aqui que é o polinômio característico, isso aqui que é a equação característica. Está intimamente ligado aos autovalores. Só é a equação cujas raízes são os autovalores da matriz A. Muito bem. Então, voltando aqui para o Cayley-Hamilton. Então, o determinante de Cayley-Hamilton diz que a matriz é a solução de sua própria equação característica, o que faz muito sentido. Se eu trocar o lambda por A aqui, eu vou ter A menos A igual a zero, né? E está tudo certo. Então, isso quer dizer que, vamos supor que eu tenho uma matriz A, eu tenho a sua equação característica, que é determinante de lambda i menos A igual a zero, ou A menos lambda i, tá? Tanto faz, porque é igual a zero, então tanto faz multiplicar por menos 1 aqui. O que o Cayley-Hamilton, né? Chapolin aqui, brincadeira. O Cayley-Hamilton me diz é que se eu trocar esse lambda por A na minha equação característica, isso aqui também vai dar igual a zero. Matriz A é a solução da sua própria equação característica. Tá? Então, esse que é o teorema de Cayley-Hamilton. Por exemplo, vamos supor que A seja 0, 1, menos 2, menos 3. Né? O que é a equação característica dessa matriz? A equação característica, aliás, o polinômio característica é o determinante de lambda i menos A, né? Que é determinante de lambda identidade, que é lambda 0, lambda, menos a própria matriz A, 0, 1, menos 2, menos 3. Quando eu faço esse determinante, então vai ser o determinante de lambda menos 0, 0 menos 1, 0 menos menos 2 e lambda menos menos 3. Então, eu faço essa subtração aqui, elemento a elemento. E o determinante dessa matriz vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Né? Portanto, o polinômio característico associado àquela matriz é lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2. Né? E o que diz o teorema de Cayley-Hamilton é que se eu trocar o lambda por A, isso aqui vai dar igual a zero. Né? Então, o que ele diz é que A ao quadrado mais 3 vezes A mais 2, aí eu coloco identidade para manter as dimensões, tem que ser igual a zero. Vamos fazer essa conta. Né? O que é o A ao quadrado? 0, 1, menos 2, menos 3, que multiplica 0, 1, menos 2, menos 3. Mais 3 vezes A. É 3 vezes 0, 1, menos 2, menos 3. Mais 2, identidade. 2, 0, 0, 2. Isso aqui, vamos ver o que é o produto dessas matrizes aqui. Então, vai dar menos 2 aqui, 0, menos 3, menos 2 aqui vai dar 6, menos 2 mais 9 dá menos 7, mais 3 vezes isso aqui, que é 0, 3 menos 6 menos 9, mais 2, 0, 0, 2. Então, aqui, menos 2 mais 0 mais 2 que dá 0. Menos 3 mais 3 mais 0 dá 0. 6 menos 6 mais 0 dá 0. Menos, opa, aqui é 7 positivo. Então, vamos fazer de novo aqui. Acho que isso aqui não afetou até agora as contas, né? Não afetou até agora as contas. E 7 menos 9 mais 2 vai dar 0 também. Yeah! Então, quer dizer que o A é realmente solução da sua própria equação característica. É isso que quer dizer o teorema de Cayley-Hamilton.
Beleza? Então, matriz de solução com sua própria característica. É um resultado maravilhoso dessas duas pessoas aí que a gente usa bastante. Muito bem. E o segundo resultado que a gente vai precisar é que, vamos supor que aquela função ali que eu quero calcular, só que vamos supor que aquela função escalar seja contínua e derivável, seja contínua e derivável. Que é meio que os... Bom, contínua e derivável. Então, né, eu posso escrever essa função, decompor ela como o produto de uma função aqui, que depende tanto do lambda quanto do tempo, igual uma função qualquer, né, que tanto faz, vezes uma função que é só em lambda, né, e essa função aqui necessariamente é um polinômio de grau n, né, mais somatório de k igual a 0 até n menos 1 de uma função ρ k de t vezes lambda elevado a k, que eu posso escrever dessa forma. Então, eu decompus uma função no produto, né, uma função qualquer vezes um polinômio de grau n, mais essa soma aqui, que são funções que dependem do tempo, vezes o polinômio lambda, né, elevado a k. Beleza? E aí, esse grau n aqui, tipo, eu uso como índice aqui, é uma escolha, na verdade, que eu tenho aqui. Beleza? Se eu considerar o delta de lambda como equação, como um polinômio característico, porque o polinômio característico é um polinômio de grau n, né? Tipo, n é a ordem do meu sistema, é a ordem da minha matriz, né? Então, ele é uma dimensão da minha matriz. Ele é um polinômio de grau n, então eu posso considerar o polinômio característico. E a grande sacadinha do polinômio característico é que se lambda é alto valor de A, né? Alto valor de A, então delta de lambda é igual a zero. Opa, delta de lambda é igual a zero quando lambda é alto valor de A. Beleza? Então, se eu escolho lambdas aqui como autovalores, né, essa função então para lambdas autovalores, vou colocar dessa forma, de A. Então, eu teria aqui o f de lambda, vírgula t, porque esse delta de lambda é um polinômio que eu vou escolher. Uma vez escolhido esse polinômio e o seu grau, estão fixados os outros parâmetros para dar essa igualdade. Mas se eu escolher o polinômio característico, isso aqui em lambda dá zero, eu corto esse elemento. Então, para lambdas autovalores, esse cara fica igual simplesmente somatório de k igual a zero. De ρ k de t lambda elevado a k. Beleza? E por Cayley Hamilton, se eu trocar o lambda pela matriz A aqui, também vai dar zero, porque ele é a solução do seu próprio polinômio característico. Então, f de A, t, que é a função de fato que eu quero calcular, a função da matriz, né, vai ficar então esse somatório aqui com o mesmo ρ, só que A elevado a k. Polinômio em A, na matriz A. Beleza? Então, qual que é a ideia de usar esses dois teoremas, esses dois resultados aqui, né, que a gente chama de procedimento de Cayley Hamilton, porque é o resultado principal, para achar a função de matriz? Primeiro, eu uso meus autovalores em cima dessa igualdade para calcular essas funções ρ0, ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, depende da dimensão da matriz. E aí, calculando essas funções ρ, eu aplico aqui nesse resultado para calcular a função da minha matriz. Vou fazer com um exemplo que é mais fácil de entender. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho a matriz A, que é 0, 1, menos 2, menos 3, que eu quero calcular a exponencial dessa matriz. Então, isso aqui é a minha função. Então, no meu problema, meu f de A é a exponencial da matriz. Tá? Esse aqui é o meu problema, que é o que eu estou pedindo. O primeiro passo, então, é calcular os autovalores. Os autovalores, ele vem lá do determinante de lambda i menos a igual a zero, são as raízes desse polinômio. Eu já fiz esse cálculo antes aqui, em cima, que é esse polinômio. Então, é o lambda quadrado mais 3 lambda mais 2 igual a zero.
que é lambda mais 1, lambda mais 2, igual a zero. Então, meus dois autovalores são lambda igual a menos 1, lambda 2 igual a menos 2. Esses são os meus dois autovalores. Beleza? Então, eu fiz o cálculo dos meus autovalores. O passo 2 é eu aplicar esses autovalores nessa minha expressão. No meu f de lambda, vírgula t, igual ao somatório de k de 0 até n menos 1, de ρk de t, lambda elevado a k, para calcular os valores de ρ. Né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse passo aqui. Para o lambda 1 igual a menos 1, então, vou ter assim, exponencial de lambda 1t, que é minha função calculada no lambda 1, é a função que eu desejo aqui, só que trocando o a por lambda, ok? Igual, eu vou expandir essa minha somatória aqui. Como minha matriz é 2 por 2, né? Então vai ser aqui ρ0 vezes lambda elevado a 0, mais ρ1 vezes lambda 1 elevado a 1. Né? Portanto, eu vou ter essa identidade aqui, que exponencial de menos t é igual a ρ0, porque lambda 1 elevado a 0 é 1, né? Mais ρ1 vezes lambda 1, que é menos ρ1, porque eu já estou trocando aqui lambda 1 por menos 1. E quando eu coloco lambda 2, que no caso é menos 2, então eu teria exponencial de lambda 2t igual a ρ0 vezes lambda 2 elevado a 0, mais ρ1 vezes lambda 1 elevado a 1, lambda 2 elevado a 1. Então, trocando lambda por menos 2, eu vou ter aqui ρ0 menos 2 ρ1. Porque eu troquei lambda 2 por menos 2. Show! Então, tem isso aqui. Isso aqui me dá um sistema de equações que, resolvendo ele, eu consigo achar ρ0 e ρ1. Né? Tanto faz a maneira que você resolve esse sistema de equações. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2. Então, se eu fizer, por exemplo, equação 1 menos equação 2, você pode fazer por substituição, isolar ρ0, substituir para o outro lado. É como um sistema de equações normal. Então, fazendo equação menos equação 2, eu vou ter que exponencial de menos t menos exponencial de menos 2t é igual a ρ0 menos ρ0, que dá 0, menos ρ1 menos 2ρ, que é igual a ρ1 de t. E está aqui a minha função ρ1 calculada. Então, essas funções ρ, elas vão ser em termos, né, vão ser funções no tempo. Está aqui resolvido, função no tempo. E quando eu aplico esse ρ1, por exemplo, na equação 1, eu obtenho que exponencial de menos t é igual a ρ0 menos ρ1, exponencial de menos t mais exponencial de menos 2t. Isolando aqui, eu vou achar o ρ0, que é igual, jogando para o lado de lá, 2 exponencial de menos t menos exponencial de menos 2t. Então, está aqui ρ0 e ρ1. Tá? Bom, então, o que eu fiz? Eu apliquei os autovalores aqui para achar as funções ρ0 e ρ1 no caso. O terceiro passo agora é usar o conhecimento dessas minhas funções ρ para calcular a função da minha matriz. Então, o terceiro passo é usar esses ρs para calcular de fato a função da minha matriz, né? Usando esta minha expressão aqui, a elevado a k. Então, né, o que é a função que eu quero calcular? O exponencial da matriz, é a função que eu desejo calcular. Então, vai ser igual a ρ0 vezes a elevado a 0, mais ρ1 vezes a elevado a 1. Né? Que vai ser igual a ρ0, a elevado a 0 é a identidade, né? Mais ρ1 vezes a. Então, vai ser ρ0 identidade, mais ρ1 vezes a, que é 0, ρ1 menos 2, ρ1 menos 3, ρ1. Lembrando que a matriz A do meu problema original é 0, 1, menos 2, menos 3. Então, aqui está o ρ1 vezes A, né? Que vai ser então a matriz ρ0, ρ1, menos 2, ρ1 e ρ0. Opa, aqui ρ0, desculpa, né? E ρ0 menos 3, ρ1. Então, vai ser essa. Isso aqui vai ser o exponencial da matriz. Então, usando aqui as informações que eu tenho, ρ0 ele é 2 exponencial de menos t. Opa.
2 exponencial de menos t menos exponencial de menos 2t. É isso? É. Aqui embaixo é o ρ1, que é exponencial de menos t menos exponencial de menos 2t. Segundo elemento ali, tá certo? Aqui é menos 2 ρ1, que é menos 2 exponencial de menos t mais 2 exponencial de menos 2t. E ρ0 menos 3 ρ1, que é isso menos 3 vezes isso, que vai ser menos exponencial de menos t, isso menos 3 isso, mais 2 exponencial de menos 2t. Muito bem. Então tá aqui a função da minha matriz. Tá aqui a função da minha matriz. Beleza? Então esses são os procedimentos para o cálculo de funções de matriz. Primeiro eu calculo os autovalores da matriz. Depois eu uso os autovalores nessa expressão para obter os valores de ρ. Depois eu uso os valores de ρ obtidos para fazer o cálculo da minha função, de fato. Ok? Se eu quisesse calcular outra função, né, se, por exemplo, o meu problema pedisse para eu calcular, sei lá, a função a elevado a 20. Né? Então, primeiro calcularia os autovalores, né, os autovalores aqui. Depois eu faria tipo lambda i elevado a 20 igual a aquele somatório, né? Tipo ρ0 mais ρ1 lambda i mais ρ2 vezes lambda i quadrado, assim por diante, né? Com todos os lambdas para calcular os valores de ρ. E depois eu aplico os valores de ρ para calcular a elevado a 20, que é minha função aqui, que vai ser dado por ρ0 identidade, mais ρ1 vezes a, mais ρ2 vezes a ao quadrado, e assim sucessivamente. Lembrando que a ao quadrado é a vezes a, o cubo é a vezes a vezes a. Então, eu vou fazer o produto de matriz. Então, percebam que nessa técnica, o que muda é o lado esquerdo das minhas equações aqui. O lado direito ele sempre vai ser o mesmo polinômio. O lado direito das equações é sempre a mesma coisa. É o que muda, é o lado esquerdo, dependendo da função que eu quero calcular. Se for cosseno de matriz, se for qualquer coisa, função de matriz, eu posso usar essa técnica aqui. Beleza? Muito bem. Então percebam que a exponencial de matriz apareceram essas exponenciais aqui. Tá? Isso aqui são exponenciais do quê? O que é o menos 1 e menos 2? Eles são os autovalores da minha matriz A. Então, a exponencial de matriz vão aparecer as exponenciais dos autovalores. Né? Guarda essa informação, porque a exponencial da matriz ela vai ser composta por exponenciais dos autovalores. A função de matriz vai ser composta pela função aplicada aos autovalores. Né? Se eu quisesse calcular o A elevado a 20, ele vai ser composta pelo lambda elevado a 20. Tá? Então, a função de uma matriz A ela vai ser composta pela mesma função dos autovalores, né? Vai ser uma composição dessas funções dos autovalores, tá? Guarda essa informação. Esse método aqui só vai ter uma coisa diferente, né? Um caso especial aqui, né? Se eu tiver repetições, multiplicidades nos autovalores. Multiplicidade nos autovalores. Né? Que, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa matriz A aqui, que é dada por... Vou usar minha preguiça aqui. Vou colocar assim, 0, 2, 1, 0, 0, 2 aqui. Né? Quando eu tenho uma matriz diagonal, ou uma matriz triangular, desculpa, que é o caso, né? Porque embaixo da diagonal principal está tudo igual a zero, poderia ser acima da diagonal principal também. Então, é uma matriz triangular superior, a gente diz, né? Porque acima da diagonal principal está diferente de zero, mais abaixo não. Então, os autovalores são os próprios elementos da diagonal principal. Então, eu tenho aqui que lambda 2 é igual a 2 e lambda 3 também é igual a 2. Né? Se eu fizer lá, né, o determinante de lambda menos A vai ser o determinante de lambda menos 1, 0, 0, 0, lambda menos 2, menos 1, 0, 0, lambda menos 2. E quando você fizer o determinante dessa 3 por 3, seu polinômio característico vai ser dado por isso vezes isso vezes isso. Lambda menos 1, lambda menos 2 ao quadrado. Ou seja, as raízes são 1, 2 e 2.
Então, eu tenho uma multiplicidade aqui nos autovalores. Né? O que isso aqui impacta na hora de calcular a função de matriz? Vamos supor que eu quero calcular uma função genérica de matriz. Então, f de lambda t. Como ela é 3 por 3, então ela vai ser ρ0 mais ρ1 vezes lambda, mais ρ2 vezes lambda ao quadrado. Né? Vamos lá. Aplicando o alto valor 1, né? Então, por exemplo, aplicando o alto valor 1, eu vou ter f de lambda 1 igual a ρ0 mais ρ1 vezes lambda 1 mais ρ2 vezes lambda 2, lambda 1 ao quadrado. E aí eu obtenho uma equaçãozinha aqui. Tá? Aplicando lambda 2, eu terei aqui ρ0 mais ρ1 lambda 2 mais ρ2 lambda 2 ao quadrado. Beleza, obtive a segunda equação. Então, já tenho aqui duas equações. Só que como eu tenho três incógnitas, que é ρ0, ρ1, ρ2, eu precisaria de três equações, né, que fossem diferentes para obter esses caras aqui. E eu não posso simplesmente usar o lambda 3 aqui de novo, porque vai dar exatamente a mesma equação. Se eu usar o próprio lambda 3, que vem no mesmo alto valor, eu vou ter repetição de equações aqui. Tá? Então, esse é um problema que acontece quando eu tenho multiplicidade de autovalores. Para gerar uma terceira equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a equação aqui, né, a equação original, né, tipo a expressão em lambda e tudo mais, e fazer a derivada em relação a lambda dos dois lados. Em relação a lambda, tá? Não em relação a t, em relação a lambda. Com isso, eu vou ter uma terceira equação aqui, que é a derivada em relação a lambda, né? Aqui. Vai dar a derivada em relação a lambda também do lado de cá, que aqui não vai ter nada, vai ter aqui um ρ1 mais 2 ρ2 vezes lambda. Né? E aí aqui eu aplico meu lambda 3 para obter uma terceira equação. Então, vai ser a derivada da função em relação a lambda, trocando lambda por lambda 3, que seria igual a 2 aqui, né? Igual a ρ1 mais 2 ρ2 vezes lambda 3. E aí eu consigo a minha terceira equação. Então, quando eu tenho multiplicidade de autovalores, para obter todas as equações que eu preciso, eu vou ter que derivar em relação a lambda, né, e aplicar os lambdas com repetição para eu conseguir obter as minhas equações aqui. E aí, daí eu sigo normal, né? Eu obtenho ρ0, ρ1 e ρ2, aplico na equação original lá para obter a função da matriz. Tranquilo. Beleza? Muito bem. Então, olha que interessante. Se aqui nesse exemplo eu quisesse calcular a exponencial da matriz, né, o que seria aqui? Então, eu teria o exponencial de lambda 1, de lambda t seria o quê? ρ0 mais ρ1 vezes lambda, mais ρ2 vezes lambda ao quadrado. Então, jogando aqui o lambda, os autovalores desse aqui são 1 e 2. Estou jogando alto valor 1, vai dar exponencial de t, igual a ρ0 mais ρ1 mais ρ2. Opa, mais ρ2. Jogando lambda igual a 2, então aqui o lambda 1 é igual a 1, né? Jogando lambda 2 igual a 2, aqui ficaria exponencial de 2t igual a ρ0 mais 2ρ1 mais 4ρ2, né? E o outro lambda 2 igual a 2 com multiplicidade, eu preciso fazer uma derivada. Então, eu vou derivar em relação a lambda. O que aparece quando eu derivo em relação a lambda? Cai o t para o lado. E olha só o que apareceu aqui, ressonância. Então, quando tem repetições de modos, ressonância aparecendo. Mais 2ρ2 vezes lambda. Então, aqui ficaria t exponencial de 2t igual a ρ1 mais 4ρ2. E aí, eu tenho aqui o sisteminha de três equações, três incógnitas, acho os ρ's e acabo achando os exponenciais da matriz. Olha só que interessante que fica. Bom, então é assim que a gente faz o cálculo de funções de matriz usando a técnica de Cayley-Hamilton. Existem outras técnicas para calcular funções de matriz, e quando se trata da função exponencial de matriz, tem muito mais técnicas disponíveis na literatura específicas para função exponencial. Tá? Mas algumas técnicas, como Cayley-Hamilton, blocos de Jordan, elas acabam sendo importantes, porque elas calculam de funções genéricas de matriz. É por isso que elas são interessantes aí. Beleza? Então, por enquanto é isso, gente. Valeu, até mais.